Entender o seu passado, entender as suas sombras, entender o seu trauma, pode literalmente salvar o seu futuro inteiro. Muitas pessoas nascem ambiciosas, muitas pessoas desenvolvem grandes sonhos, ambição, e muitas vezes esses desejos, esses sonhos e essas ambições pode estar interligada internamente lá no fundo com os seus traumas, com coisas que você passou e você não gostou, e muitas dessas coisas foram passadas na infância, na pré-adolescência ou antes mesmo de você aprender a falar. E muitas dessas situações podem criar objetivos, desejos, gostos, um estilo de agir de acordo com tudo que você passou antes mesmo de você ter essa consciência, a consciência que você tem hoje. E tudo aquilo que você passou pode literalmente estar comandando a sua vida hoje sem você nem sequer saber disso. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as sombras de Carl Jung, que ele tanto fala, e como integrar elas para que você possa usar esse superpoder ao seu favor e destravar de uma vez por todas a sua vida. Entender a sua sombra pode fazer com que você consiga ter mais clareza mental. A consciência, ela é um superpoder. Quando a gente tem consciência sobre os nossos traumas e as nossas próprias sombras, isso pode desencadear como uma avalanche, uma represa, por exemplo, que está totalmente barrada, com uma barragem. Quando você começa a criar consciência, você vai tirando um galho de cada vez. Cada galho vai saindo, cada gota de água vai criando um buraco onde a água vai saindo. Uma hora ou outra vai ficar fraco. E tudo isso vai vir à tona de uma vez por todas, destruindo completamente essa barragem, essa barreira. E quando você descobre a sua própria sombra, é a mesma coisa. Porque quando a gente tem consciência do porquê a gente age assim, do porquê a gente quer tanto algo, a gente consegue entender o propósito por trás disso. Por quê? Eu vou citar um exemplo aqui muito íntimo. Muitas pessoas querem construir riquezas por 3 motivos. O primeiro delas é vontade. Essa pessoa passou vontade na infância. Ela pode ter tido uma condição na qual não era legal, era uma condição muito precária, na qual ela passava vontade, ela via coisas e não podia fazer. E quando uma criança ela cresce com essa marca, ela cresce criando uma obsessão de querer muito. E esse querer muito pode se manifestar em desejo de riqueza, desejo de poder, de fama, influência. A segunda coisa que pode levar uma pessoa a querer ser rica, buscar poder, é humilhação. Humilhação, sim. Quando uma criança ela passa por situações humilhantes, ainda na infância ou na pré-adolescência, uma hora ou outra, quando essa criança crescer, lá para os seus 14 anos até os seus 16 anos, ela pode começar a desenvolver um desejo muito forte por riqueza e poder, não como uma forma de ganância, mas como uma forma de fazer com que aquele dinheiro seja a proteção dela. Agora eu sou rico, agora eu tenho poder e ninguém mais vai poder me humilhar de novo. E isso é uma defesa. A sombra, ela é uma defesa. Por quê? Nossos traumas, eles ditam as nossas ações. Ou seja, você passa por uma coisa ruim, quando você vai crescendo e criando consciência, você vai desenvolvendo mecanismos de defesa que podem muitas vezes ser negativos para nós, que podem fazer com que esse trauma não se repita, mas é um ciclo e ele vai se repetindo de forma inconsciente sem que a pessoa perceba. E quando a pessoa perceber, ela já pode estar presa no ciclo. Mas
A única forma de sair desse ciclo de situações repetitivas, revivenciando o seu trauma, ela, tomando a consciência, ela pode literalmente bloquear de uma vez por todas, tirar essa barreira e fazer com que a represa, o fluxo da vida ande normalmente e que ela possa superar. Mas a consciência só tem poder quando a gente cria maturidade o suficiente para entender que aquilo aconteceu, aquilo foi para o seu crescimento e aquilo é algo que foi um aprendizado, é algo que ela deve perdoar. E quando isso acontece, quando junta essas três coisas, a consciência, a maturidade, o entendimento, a integração e o perdão, a sua vida anda normalmente. Ou seja, aquele desejo que seria como uma forma de escapar, como uma forma de defesa, se torna algo mais natural, mais leve. Pessoas que têm uma sombra muito forte na infância, novamente, vou usar o exemplo da riqueza aqui. Uma pessoa que foi humilhada na infância e quando ela cresce, ela quer se tornar rica como uma forma de um mecanismo de defesa. Quando ela atinge essa riqueza, sem lidar com essa sombra da infância dela, com esses traumas, com esses pensamentos, com as coisas que ela viveu sem que ela mesma entendesse naquela época, ela vai ter um sucesso vazio. Ela vai continuar revivendo esse trauma de forma inconsciente. Ela vai tentar reviver, ela vai tentar buscar. Porque, querendo ou não, quando a gente passa por traumas, coisas, situações muito fortes, ainda na infância, sem que nós entendemos, essa situação fica martelando na nossa cabeça e a gente começa a projetar esse trauma em outras pessoas, em situações. Ou seja, pessoas vão surgindo na sua vida, fazendo com que você reviva esse trauma, situações, lugares, enfim, tudo vai conspirar contra o seu favor para você revivenciar esse trauma. E isso não é bom, não é bom. E o que acontece muitas vezes quando nós temos traumas e sombras muito fortes ainda na infância? Às vezes a nossa vida trava, ela trava. A nossa vida financeira não anda, nossa vida amorosa não anda, justamente como uma forma de defesa. Ou seja, o nosso inconsciente ele faz com que a gente se reprima em algumas situações. Por exemplo, no amor, o medo da humilhação, ela vai se fechar para o amor. O medo da humilhação, ela vai se fechar para oportunidades de emprego, oportunidades de empreender. Ou seja, a identidade dessa pessoa está quebrada. E quando ela toma consciência, ela entende. Agora eu tenho que integrar essa sombra. Aquilo aconteceu, eu tenho que perdoar. E agora, a partir de agora, eu vou construir a minha nova identidade. E quando ela entende isso, essa identidade vai ser uma identidade mais madura. Ela vai reconstruir a sua vida a partir daquilo. Ela vai integrar e entender que aquilo aconteceu e foi para o crescimento dela. Ou seja, é mais um galho que ela vai tirando até essa barragem, essa água correr livremente. E a nossa identidade, quando a gente passa por traumas, situações que a gente não gostou, ela vai se tornando meio que como um escudo e ao mesmo tempo como uma espada. A gente pega e a gente corta todo aquele bloqueio que antes impedia que o nosso fluxo de vida andasse. Ou seja, a gente tira toda essa barragem, esse lixo emocional e coloca de canto para que a água possa correr livremente. Quando você não faz isso, mas você consegue conquistar os seus objetivos, você vai ter um sucesso vazio. Isso vai se reprojetar em alguma outra área da vida. Pode não ser na área financeira, pode ser na sua área pessoal, na sua área amorosa, no seu momento mais íntimo que você tiver consigo mesmo. Isso pode sim ser muito prejudicial e pode levar até casos de morte. Isso mesmo, isso é muito perigoso. Então o que acontece? Às vezes a nossa própria vida, às vezes a espiritualidade, Deus, o que a psicologia chama de sombra, podem impedir que esses caminhos se abram para que você antes
tire esse lixo emocional de você e que você viva uma vida plena e mais leve. Esse lixo é como uma bagagem nas costas. A gente não entende o porquê tá carregando ela, a gente não entende o porquê ela pesa tanto, mas a gente continua carregando. E é isso o que pode fazer com que você não tenha sucesso na vida também. Isso pode fazer com que você tenha, mas ao mesmo tempo não tenha. É muito estranho, mas esse é o poder negativo da sombra que Carl Jung tanto fala. E uma coisa muito simples, mas que ninguém faz, ninguém entende, é que você pode resolver, conhecer, tomar consciência dela, perdoar, fazendo coisas simples. Uma técnica muito boa, ou se você não quiser fazer essa técnica também, frequente um psicólogo, simplesmente. Fale da sua vida para alguém de confiança, um psicólogo, ou escreva. Simplesmente escreva. A sua vida, ela é uma bola de lã. Vamos dizer assim, uma bola de lã. E quando você vai desenrolando ela e deixando e tirando cada bolo, cada parte da linha que está embaraçada, isso vai formando um fio completo até chegar por inteiro. Quando chega por inteiro da nossa própria história até o momento atual que a gente está vivendo, a gente vai entendendo coisas quando a gente vai falando, escrevendo, que a gente nem sabia, nem tinha consciência de que tinha passado. A gente entende o quanto isso machucou, o quanto isso nos deixou feliz, o quanto isso nos deixou triste, e a gente vai se autoconhecendo. Isso é um processo muito cru, mas que pode funcionar bastante para sua vida. Às vezes, você tem um objetivo, você tem um sonho que você está correndo atrás, só que parece que tudo conspira contra o seu favor. É porque você tem uma sombra e que deve ser resolvida. Ou seja, tem algo que você não resolveu e que se você conseguir alcançar seu objetivo sem resolver isso, você vai viver uma vida infeliz e triste. Vai carregar a bagagem pro resto da vida e vai projetar em outras pessoas. O perigo de não se resolver a sua sombra é passar para os seus filhos. Você projeta nos seus filhos, os filhos dos seus filhos vão ser projetados essa sombra também. Essa sombra, ela pode ser imortal. Se você não tomar consciência, se você não cuidar, se você não se autoconhecer, não conhecer sua história, seus traumas, suas dores, aquilo que está no fundo do seu inconsciente, isso pode reviver e passar por gerações. E às vezes pode ser algo muito negativo, como eu estava falando, traumas, dores, repressões. Não reprima nada, escreva, conte para alguém, frequente um psicólogo. Talvez isso pode salvar sua vida e o seu destino por completo. Sua vida pode não estar andando agora por conta de coisas que você nem sabe que passou. A sua vida pode estar andando, mas você se sente vazio por conta de coisas que você nem sabe que passou. A sombra, ela é algo muito importante para nós, porque ela nos serve como uma maior lição de aprendizado e como uma bagagem que a gente deve entender do porquê a gente está carregando. Entender a sua sombra é entender o seu propósito de vida, é entender o porquê você é assim, é entender o porquê você passou por o que passou. É você destrinchar um bolo de lã e fazer desse bolo de lã uma linha inteira. A estrada fica mais clara. É como você acender uma lamparina na encruzilhada. Tudo vai ficar mais claro, o caminho vai ficar mais fácil e, bom, os obstáculos vão ser muito mais fáceis de ultrapassar. A represa vai correr livremente. E você, meu amigo, pode, muitas vezes, quando você toma consciência, perdoa, aprende com isso, a sua vida pode decolar. Você pode literalmente dar o famoso salto quântico. Lembrando, não é nada mágico, é algo psicológico. Muitas pessoas podem tratar isso também como uma forma espiritual, porque também é espiritual isso daí. E bom, você entendendo isso, o que você vai fazer agora?
Vai descobrir o porquê você age desse jeito? Vai descobrir o porquê você quer aquilo que você quer tanto? Bom, cabe a você usar esse conhecimento ao seu favor e destrinchar todos os seus próprios segredos mais íntimos. E bom, eu vou ficando por aqui. Caso você gostou desse conteúdo, caso esse conteúdo te ajudou, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos e que você compartilhe o vídeo com algum amigo que também quer descobrir a sombra dele e usá-la ao seu favor. Eu vou ficando por aqui, um abraço do seu mentor e até breve. Falou!